hipófise e sua relação com hipotálamo e órgãos-alvos. Lá no sistema nervoso central, tem uma glândula pousando sobre a sela túrcica. Sela túrcica realmente parece uma sela de cavalo, né? Então tem uma glândulazinha pequenininha do tamanho de uma ervilha. Essa glândulazinha é conhecida como hipófise ou pituitária. A hipófise ou pituitária ela é dividida em duas regiões. A hipófise anterior, voltada para frente, e a hipófise posterior, voltada para trás. Então a anterior também conhecida como adenohipófise e a hipófise posterior conhecida como neurohipófise. Então adenohipófise anterior, A, e posterior, neurohipófise. Acima da hipófise existe um conjunto de neurônios secretores de substâncias que vai interferir tanto no funcionamento da hipófise quanto dos órgãos-alvos pelo corpo. Esse conjunto de neurônios forma uma estrutura chamada de hipotálamo. Então, hipotálamo acima e a pituitária ou hipófise abaixo. Aqui está ela aumentada, aqui então pituitária e aqui o hipotálamo. É interessante a gente notar que a hipófise ela produz hormônios que controlam reações pelo corpo inteiro. Por isso que a pituitária ela também é conhecida como a glândula rainha do corpo humano. Com estudos posteriores, foi descoberto que o hipotálamo, ou seja, os neurônios, secretam substâncias que vão controlar a adenohipófise e também substâncias que vão ser armazenadas na neurohipófise. Ou seja, o hipotálamo controla a adenohipófise. Então, o hipotálamo é o rei do corpo humano. Então, rei e rainha, tem alguns mais românticos aí que apelidam nessas estruturas assim. Então, por que isso? Porque controla órgãos pelo corpo inteiro. Legal. Para a gente entender a relação do hipotálamo com a hipófise, nós temos que entender primeiro o suprimento sanguíneo para essas estruturas. Aqui a gente tem a artéria hipofisária superior. Então a artéria hipofisária superior ela vai se dividindo, e aí vasos de menores calibres que formam o plexo primário. Aqui a gente tem outra rede de capilares, conhecido como plexo secundário. Só que, primeira observação, o plexo secundário ele só está na adenihipófise. Não tem plexo secundário na neurohipófise. Essa é a primeira observação. E outra observação, tanto os capilares do plexo primário quanto os capilares do plexo secundário, eles estão unidos. Eles estão unidos por vasos sanguíneos. Quando eu uno duas redes de capilares sem passar pelo coração, eu chamo isso de sistema porta. Por exemplo, sistema porta enterohepático une capilares do intestino com capilares do fígado sem passar pelo coração. Esse aqui é o sistema porta hipotalâmico hipofisário. Só que nota que o plexo secundário, vale a pena a gente enfatizar, só está na adenihipófise. Ou seja, neurônios do hipotálamo, chamados de células neurosecretoras do hipotálamo, nota que esses neurônios aqui eles têm axônios curtos. Então, quando esses neurônios despolarizam e liberam as suas substâncias no plexo primário. Então, esse de axônio curto libera aqui no plexo primário. Via sistema porta, essas substâncias vai chegar então no plexo secundário. Ou seja, as substâncias liberadas por essas células
vão influenciar a adeno-hipófise ou hipófise anterior. Tá? Então o sangue vem pela artéria hipofisária superior, passa por essa região, pelo plexo primário, né? Os neurônios lançam substâncias nesse plexo primário, via sistema porta, vai chegar então no plexo secundário e do plexo, a substância do plexo secundário vai agir em células na adenipófise. Né? E aí o sangue segue então pela veia hipofisária anterior. Né? Então o sangue chega com oxigênio, né, e sai rico em CO2. Porém as substâncias, né, vão agir em células da adenipófise. Né? Mas e a neurohipófise não é irrigada? A neurohipófise também é irrigada. Né? A gente tem aqui a artéria hipofisária inferior. Né? Aqui tem uma rede de capilares, né, um plexo capilar, né? E aí vem a veia hipofisária posterior. Tá? Então você vê, né, o sangue vindo daqui traz substâncias do hipotálamo. Daqui não. Células da hipófise anterior, né, e seus respectivos hormônios. Então hipófise anterior, né, mais uma vez, né, mostrando aí a adeno-hipófise ou hipófise anterior. Né. Quais são as células da adenipófise ou hipófise anterior? Nós podemos dividir essas células em dois grupos principais. As células acidófilas e células basófilas. Acidófilas se coram com mais facilidade com corantes ácidos. Células basófilas se coram com mais facilidade com corantes básicos. Quais são as células acidófilas? Somatotropos e lactotropos. Então, dos 100% das células da adenipófise, 45% são somatotropos. Sômato é corpo. Sômato é corpo. Essas células produzem um hormônio que age no corpo inteiro. Que hormônio que é esse? É o hormônio do crescimento humano, HGH. Lactotropos. 25% das células da adenipófise são lactotropos. Os lactotropos produzem um hormônio chamado prolactina. Células basófilas, tireotropos, 5%, produz o hormônio tiroestimulante, ou TSH. Gonadotropos, tá? Então, 5% das células da adenipófise são gonadotropos, produz dois hormônios, o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante, e os corticotropos, 20% das células da adenipófise são corticotropos, né, produz adrenocorticotropina, CTH, ou hormônio adrenocorticotrópico. Vou fazer aqui um esquema com vocês, tá, para a gente poder deixar bem claro que as pessoas confundem muito isso. Tá? Mas vocês vão ver que é fácil. Aqui a gente tem o hipotálamo. Primeiro nós vamos ver a relação do hipotálamo com a adenohipófise ou hipófise anterior. Então nós vamos colocar adenihipófise. Órgãos alvos. Legal. Bom, então olha lá. Vamos pegar, por exemplo, esse hormônio aqui, ó. O que é o CRH? CRH é o hormônio liberador, esse R aqui é de release, hormônio liberador de corticotropina. Então vê bem, cuidado, hein? Quem que produz o hormônio liberador de corticotropina? Quem produz o hormônio liberador de corticotropina é o hipotálamo. Tá? Essas célulazinhas aqui, tá? Esses neurônios hipotalâmicos que produzem o CRH. Legal. Então, CRH produzido no hipotálamo age então na adenipófise, mas na adenipófise em quais células? Nos chamados corticotropos. E quando o CRH, hormônio liberador, né? Ou seja, vai fazer os corticotropos liberar o seu hormônio. Qual hormônio que é que os corticotropos liberam? ACTH. O
que é o ACTH? ACTH é o hormônio adrenocorticotrópico. Cuidado, hein? Então, ACTH liberado pelos corticotropos. O que o ACTH faz? Então, olha lá. Então, a neurohipófise liberou CRH, CRH caiu no plexo primário, via sistema porta chegou no plexo secundário. Plexo secundário chegou então na adenipófise. A adenipófise tem um monte de células. Né? Mas quais as células que têm receptor para o CRH produzido no hipotálamo? São os corticotropos. Então, os CRH agem nos corticotropos e os corticotropos produzem, então, o ACTH. Produziu o ACTH, produziu o ACTH cai, então, na corrente sanguínea, cai no plexo secundário. Via plexo secundário, vai pela veia hipofisária anterior e aí se espalha por todo o corpo, está na corrente sanguínea. Onde tiver receptor para ACTH, o ACTH vai agir. Onde então tem receptor para ACTH? Qual que é o órgão-alvo do ACTH? O órgão-alvo do ACTH é a região cortical da glândula suprarrenal. Esse é o órgão-alvo do ACTH. Por que só esse é o órgão-alvo do ACTH? Porque é só nessa região que vai ter receptor para o ACTH. Né? Então, olha lá, o ACTH vai então agir na região da glândula suprarrenal. Vamos adiantar aí, né? Por exemplo, estimulando a glândula suprarrenal a produzir corticoide, por exemplo, os glicocorticoides. Bom, legal. Então você vê, tem uma relação do hipotálamo com a adenipófise e com órgãos alvos. Legal. Vamos pegar aqui um outro hormônio. GNRH. O que é o GNRH? É o hormônio liberador de gonadotrofina. Onde que então o GNRH é produzido aonde? Produzido no hipotálamo. Mas onde que o GNRH vai agir? Vai agir na adenipófise. Mas aonde na adenipófise? Nos gonadotropos. Então, o GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, é produzido no hipotálamo, cai no plexo primário, via sistema porta, chega no plexo secundário. Opa, chegou na adenipófise. Chegou na adenipófise, onde que ele age? Age nessas células aqui, nos gonadotropos. Então, cuidado, hein? Porque as pessoas confundem o seguinte, onde estão os gonadotropos? Estão nas gônadas. Não está nas gônadas. Os gonadotropos estão na adenipófise. Tá? Lá em cima. Tá? Legal. Então, lá nos gonadotropos, vai estimular os gonadotropos a produzir, aí, então, dois hormônios. Né? O LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Então, lá, LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante, produzido pelos gonadotropos localizados na adenipófise. LH e FSH caiu no plexo secundário. Saiu pela veia hipofisária anterior, chegou no corpo. Onde tiver receptor, ele vai começar a agir. E onde que tem receptor para o LH e para o FSH? Os órgãos-alvos do FSH e LH são as gônadas. Gônadas. Quais gônadas, né? Do corpo humano? Testículos e ovários. Então, vai agir nas gônadas do corpo humano, testículos e ovários. Por isso que essas células se chamam gonadotropos. Porque produz trofia, né? Nutrir, né? Produz hormônios que agem nas gônadas. Não é que essas células estão localizadas nas gônadas. Né? Essas células estão localizadas
na adenipófise, tá? Mas produz hormônios que agem nas gônadas. Não é que essas células estão localizadas na região cortical da suprarrenal. Essas células estão localizadas na adenipófise, mas produz hormônios que agem na região cortical da glândula suprarrenal. Tá? Como é que vai encaixando aí as informações, né? Vamos pegar aqui mais um exemplo. PRH. PRH. O que é PRH? Hormônio, R, liberador, né? Hormônio liberador de prolactina. Hormônio liberador de prolactina. Quem que produz o PRH? Quem produz o PRH é o hipotálamo. E o PRH, então mais uma vez, cai no plexo primário, via sistema porta-plexo secundário, vai agir em células da adenipófise. Quais células da adenipófise? Os lactotropos. Cuidado, lactotropo não está na mama. Lactotropo está na adenipófise, lá em cima. Então, olha lá, PRH vai agir em células da adenipófise, que são os lactotropos. E os lactotropos, sob influência do PRH, produz a prolactina. Então, tá aí, os lactotropos produzindo a prolactina. Aí, prolactina. E a prolactina, então, vai cair no plexo secundário, vai atingir a corrente sanguínea, via corrente sanguínea vai chegar no seu órgão-alvo. Qual que é o órgão-alvo da prolactina? Glândulas mamárias. Glândulas mamárias. E aí, a glândula mamária vai produzir a sua secreção, que é o leite. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!